Vamos lá, pessoal. Aulinha, então, que vai valer para o terceiro A e para o terceiro B. O que a gente vai ver hoje, pessoal? Em alguns programas que a gente tem feito ao longo das nossas aulas, eu tenho falado para vocês, olha, vamos considerar tal rotação, vamos considerar tal avanço, né? Vamos tirar 1 milímetro por passe no máximo, né? Então, eu vou trazendo algumas informações para vocês, que essas informações nos permitem, né, fazer o nosso programa. Agora, a pergunta vem, né? Professor, da onde que você está tirando essas informações, né? Como que surge esse negócio? Ah, trabalha com rotação 2000, trabalha com tanto de sobremetal, pode tirar no máximo 2 milímetros por passe. Da onde que surge isso? E é isso que nós vamos estudar hoje. Bom, como que acontece, então, pessoal, a determinação dos parâmetros de usinagem, né? Então, a gente vai ter a peça que a gente deseja, a gente já viu que essa peça, ela parte de um tarugão bruto, né, grandão, e a gente tem que fazer uma remoção aqui com sucessivos passes, né? E cada uma dessas remoções, nós vamos ter que fazer um programinha, né, uma coordenada, para poder a nossa ferramenta percorrer esses caminhos aqui e remover o material. Então, a gente, com o desenho da nossa peça e com o desenho do nosso tarugo, a gente consegue estimar quanto de material a gente pode remover, a gente tem que remover nessa peça, né? Para ela chegar nas medidas finais. E aí eu tenho entregado isso para vocês, né? Eu tenho falado, olha, faça o programa de vocês com essa rotação, utilize esse avanço na ferramenta e deixe 1 milímetro de sobremetal. Muito bom. Aí, pessoal, é que vem aquela pergunta que eu falei lá no início, né? Como que você determina isso, professor? E aí eu escrevi aqui, ó, que essas determinações, elas dependem de uma série de fatores, né? E são esses fatores que não nos permitem fazer a remoção do material num único passe. A gente poderia querer tirar tudo isso num único passe, né? Mas não, de repente surgem essas regras para nós, e a gente tem que seguir essas regras. E aí a pergunta é, né? Quais são os fatores, então, que determinam aqueles valores lá? O quanto eu posso remover a cada passe na minha ferramenta? E aí, são esses fatores que eu quero falar para vocês. Para definir esses fatores, pessoal, de quanto a gente pode remover em cada passe com a nossa ferramenta, depende do material que vai ser usinado, né? A gente sabe que tem materiais que são mais duros, materiais mais moles, materiais mais dúcteis, materiais mais frágeis, né? Se a gente for mais frágeis, né? Se a gente for usinar um plástico, um polímero, a gente sabe que a nossa ferramenta corta um plástico mais facilmente do que um metal. Então, vai depender. Talvez no plástico eu consiga tirar mais material num único passe, sem estragar minha ferramenta, sem estragar minha máquina. Mas se for um aço bem duro, a gente não vai conseguir tirar muito material de uma vez. E isso é intuitivo, né, pessoal? A geometria da nossa peça também influencia. Existem peças que são bem compridas ou peças bem fininhas e a gente não consegue tirar muito material dessas peças porque essas peças começam a vibrar, né? Por elas terem uma geometria bem fininha ou bem comprida, qualquer esforço que a nossa ferramenta fizer para remover material dessa peça, ela vai vibrar. E isso vai ser um problema para nós na usinagem. Então, a geometria da peça também é importante. A tolerância dimensional da nossa peça também é um fator importante. Porque tem peças que ela tem que ficar com a medida bem justinha para elas poderem montar lá onde elas serão utilizadas. E dependendo do esforço que a gente faz nessas peças, na remoção da usinagem, essas peças elas esquentam muito, né? Porque tem um atrito ali, né, entre a ferramenta e a peça para poder cortar essa peça. E esse aquecimento pode empenar a nossa peça. E dependendo da tolerância dimensional dela, né, ela não pode ter nenhum empenamento. Então, nesse caso, a gente tem que tirar menos material em cada passo para não aquecer muito a nossa peça. O acabamento superficial também é importante, né? Se a gente precisa de um acabamento da superfície bem lisinho, a gente tem que deixar um sobremetal, a gente não pode tirar muito material de uma vez. A fixação da peça na nossa máquina. A gente viu um vídeo no início do nosso curso em que algumas peças saíam voando da máquina, né? Quando a ferramenta entra em contato com a peça para poder cortar, a peça sai voando. Por quê? Porque a peça não estava bem fixa. Então, a fixação também é um fator que vai influenciar no quanto a gente pode tirar de material em cada passe. A potência da nossa máquina também, né? Se a nossa máquina é uma máquina fraca,
mesmo que a ferramenta aguente, mesmo que a peça esteja bem fixa, tudo isso aqui contribua, mas a máquina não aguenta, a gente não vai conseguir tirar muito material num passe só, né? Então depende também da máquina que a gente está utilizando. E especialmente, pessoal, e é esse foco que eu quero trazer hoje, a ferramenta. A ferramenta que nós estamos utilizando, ela vai influenciar o quanto a gente pode remover em cada passe. Então vamos nessa. Eu quero mostrar para vocês como que acontece o estudo das ferramentas para a determinação dos parâmetros. Por quê? São os fabricantes de ferramentas que nos informam quais são os parâmetros de corte que aquela ferramenta suporta. E aí eu quero mostrar para vocês, né, que os fabricantes de ferramenta, eles possuem uma engenharia de desenvolvimento muito grande, né? Então tem um pessoal estudando qual ferramenta é melhor para cada tipo de material, para cada tipo de situação. E esses departamentos, eles fazem estudos teóricos, né, para ver quais geometrias de ferramentas, quais tipos de cobertura que essas ferramentas podem ter para facilitar, e um estudo de resistência dessas ferramentas, né. Depois que eles fazem esses estudos, essas ferramentas vão para testes experimentais. Então, desenvolveu a ferramenta, eles levam essa ferramenta para testes de verdade mesmo, colocam essas ferramentas para usinar peças, e aí eles conseguem determinar os parâmetros, né, de velocidade de corte, o avanço, né, qual é a profundidade de corte que essa ferramenta suporta, ou seja, quanto que ela consegue remover em cada passe. Depois que os fabricantes fazem os testes, aí sim, eles lançam o produto no mercado, né, as ferramentas, e eles disponibilizam para os clientes, no caso nós, né, usuários, catálogos com os parâmetros ideais para a gente adotar nessas ferramentas. E é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Como que a gente recebe essas informações de parâmetros para a gente utilizar no nosso programa. Então, os fabricantes de ferramenta, eles entregam um catálogo com os parâmetros que aquelas ferramentas suportam, e aí a gente começa a estudar esses catálogos e definir esses parâmetros. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de ferramenta de torno, né? Então, a gente tem uma ferramenta aqui para usinar diâmetro externo, uma ferramenta para usinar diâmetro interno, e uma ferramenta para cortar peças no torno, né? E aí, pessoal, todas essas ferramentas, o que ela tem em comum? A pontinha dessas ferramentas aqui, ó, elas são preenchidas por uma pastilha, que a gente chama, né? É um inserto aqui de metal duro que a gente consegue substituir esse inserto. Então, a gente coloca essa ferramenta para cortar, quando estraga essa pontinha aqui, a gente pode virar essa pastilha, né? Ela tem 3 lados iguais, a gente vira e coloca uma pontinha nova, que está aqui, né? Estragou todas as pontinhas, a gente tira essa pastilha e coloca uma nova pastilha, e a gente vai ter sempre uma ferramenta nova aqui, né? Então, a gente nunca vai jogar fora uma ferramenta dessa. A gente sempre vai trocar essa pontinha aqui, que a gente chama de pastilha, ou inserto, né? Então, são ferramentas de insertos, ou pastilhas, intercambiáveis, ou seja, que a gente consegue trocar. E aí, pessoal, esses catálogos, eles começam a nos apresentar diferentes tipos de pastilhas, né? E aí a gente vai ver que cada pastilha é adequada para um tipo de usinagem. Olha essa primeira aqui, ó. É uma pastilha que ela é indicada para o torneamento de aço, né? Essa daqui, já pode ver que ela tem a mesma geometria, né? Essa geometria aqui, de um paralelepípedo, né? Paralelograma. A gente tem esse inserto aqui já ideal para usinar o ferro fundido, que é um outro tipo de material. E observando os dois, a gente consegue ver uma diferença de coloração e uma diferença nesse desenho aqui de cima, né? Essa coloração, pessoal, é a cobertura que essa pastilha recebeu. Então, os fabricantes de ferramenta, eles estudam e definem que determinadas coberturas, né? Se eu pegar a minha pastilha e revestir ela com outro material, ela consegue ganhar mais resistência na usinagem, né? Então, diferentes coberturas são ideais para diferentes usinagens, para diferentes tipos de usinagem, né? E essas geometrias também, esses desenhos aqui não são enfeite. Todos esses desenhos aqui têm uma função durante a usinagem, a gente vai ver isso na sequência. Então, veja, diferenças no desenho e na cobertura já mudam a aplicação dessas pastilhas, né? Uma é indicada para aço, outra indicada para ferro fundido. Aqui, ó, a gente já tem uma outra pastilha indicada para aço inoxidável, que já é um outro tipo de material. Aqui,
uma pastilha ideal para materiais de difícil usinabilidade. Tem materiais que são muito duros, né? Mais duros do que o aço. E aí eles requerem uma pastilha especial. Se a gente pegar uma pastilha de aço, normal, né? Uma pastilha indicada para o aço, e colocar para tornear um material duro desse tipo aqui, a nossa pastilha vai estragar rapidinho, porque aquela pastilha foi desenvolvida para usinar aço. Então aqui é uma pastilha especial para usinar materiais duros. Aí você pode falar, bom, professor, já que essa pastilha ela é mais resistente, eu não posso pegar essa pastilha e usar para todos os materiais? E aí a gente vai ver que não. Essa pastilha ela é especial para materiais duros. Se eu pegar esse material aqui e colocar para usinar o aço, ela não vai ter um bom desempenho. Ela vai se desgastar rapidamente também. Veja que engraçado, né? São muitos estudos em cima dessas pastilhas. Olha essa pastilha que engraçado. Aqui também é para aço endurecido, né? Aço com dureza acima do normal. Esse material dessa pastilha é tão caro, pessoal, que eles colocam só o material mesmo da pastilha na pontinha da pastilha. Olha aqui, ó. Só a pontinha tem o material de corte. Porque esse material é muito caro, muito difícil de se obter. Então é só na região onde vai ter contato com a peça que eles colocam o material da pastilha. Esse aqui é um outro material mais barato. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Só a pontinha tem o material do inserto mesmo que vai entrar em contato com a nossa peça. Outro exemplo aqui, inserto especial para usinar alumínio. O alumínio a gente já sabe que é um material mais mole, né, do que o aço. Então a gente poderia falar, coloca a pastilha do aço para usinar o alumínio, vai dar certo. E vai dar certo também. Mas o pessoal desenvolveu uma pastilha especial para o alumínio. E isso vai fazer com que essa pastilha ela tenha mais desempenho, ela consiga cortar mais material, cortar mais rápido o alumínio, porque ela é especial para o alumínio. E aqui eu peguei uma outra página do catálogo dos fabricantes e mostra que todos esses desenhos, a diferença desses desenhos em cima da pastilha, mostra que há uma diferença de ângulo aqui, né? Tem um ângulozinho aqui nessa ponta da pastilha e esse ângulo é diferente em cada uma das geometrias, né? Cada um desses desenhos aqui. E cada um desses desenhos, cada um desses ângulos tem uma aplicação especial. Olha esse desenho aqui, é recomendado para o desbaste de aço inoxidável, com esse ângulo aqui de 3 e de 6. Pegando aqui uma pastilha com ângulo de 20 graus, olha lá, é recomendado para materiais de difícil usinabilidade. Essa daqui com 15 graus é recomendada para o desbaste de ferro fundido. Então, pessoal, estou querendo mostrar para vocês que há um estudo muito profundo nessas ferramentas para definir quais são os parâmetros que a gente tem que utilizar nos nossos programas. Então, isso não surgiu do nada, né? Isso surge de um estudo que os fabricantes de ferramenta desenvolvem. E eles entregam essas informações para nós através de catálogos, né? E aqui eu estou colocando um exemplo, né, de como há um estudo detalhado sobre esses insertos, né? Eles estudam os materiais, estudam o material do revestimento. Olha aqui, essa pastilha, ela tem um revestimento aqui, uma cobertura de titânio, né? E isso vai garantir nessa pastilha uma durabilidade maior para determinada aplicação. Essa outra pastilha aqui tem duas coberturas diferentes. Ó. Aqui tem o material da pastilha, aqui tem uma cobertura e aqui tem outra cobertura. Aqui a gente tem uma cobertura de óxido de alumínio em cima, depois uma cobertura de cloreto de titânio e depois a gente tem o material da pastilha. Então essas sucessivas coberturas vão trazer diferentes propriedades aqui para o nosso inserto. E aqui, pessoal, eu coloquei um exemplo para vocês, né, de como que o catálogo nos apresenta essas informações. Ó, aqui a gente tem esse código FP, LP e MP. O que significa isso? É o desenho da nossa pastilha aqui de cima. Ó. Se a gente observar o desenho aqui em cima, a gente vai ver que tem uma diferença, né, entre essa e essa. E também tem uma diferença entre essa e essa aqui. Então, FP, LP e MP são desenhos diferentes da nossa pastilha. E esses desenhos, eles têm aplicações especiais, né? Além disso, pessoal, tem esse outro código aqui, que é NX2525, MC6015, MC6025, que corresponde ao material da cobertura da nossa pastilha. Então, além de ter a diferença no desenho da pastilha, tem a diferença da cobertura. E como que os fabricantes apresentam isso para nós? Eles apresentam através de tabela. Ó. Então, se a gente pegar uma usinagem, uma
uma pastilha, né, que vai usinar aço, carbono. E aí ele mostra aqui os diferentes desenhos. Então, para cada um dos desenhos, aí ele mostra aqui, ó, com desenhos diferentes, né, FP, LP e MP, mas com a mesma cobertura. Aí o que o fabricante nos apresenta? Quais são os parâmetros da nossa usinagem? Então, ó, essa ferramenta com esse desenho e essa cobertura, ela funciona bem com essa velocidade de corte aqui, entre 225 e 320. Óbvio, né, pessoal? Usinando o aço, porque essa pastilha ela é indicada, todas essas aqui, indicadas para o aço, para usinar aço. Aí ele fala assim, qual é o avanço ideal? Aí ele dá o avanço aqui, ó, o avanço entre 0,04 e 0,20. E ele dá também, pessoal, a profundidade de corte que a gente deve utilizar. E essa profundidade de corte é o quanto que a gente pode remover em cada passe. Então, ele está falando aqui, ó, que em cada passe a gente pode remover 0,20 a 0,90 milímetros, né? Menos de 1 milímetro aqui na remoção por passe. E assim a gente tem vários exemplos aqui, né? Diferentes geometrias com diferente cobertura. Agora aqui já é a cobertura MC6015. Aí a gente vê que já aumenta a velocidade de corte um pouco, né, em relação à cobertura anterior. Aqui era uma cobertura de uma velocidade de corte de 225 a 320. Aqui a gente já está com uma velocidade de corte de 250 a 425. Então, a gente vai poder ter mais velocidade de corte. A profundidade de corte também pode ser um pouco maior aqui, né? Então, pessoal, é assim que nós vamos coletar as informações, né, para a nossa ferramenta. Então, conforme a gente vai pegando experiência nisso, né, trabalhando na indústria, a gente vai vendo que tudo isso tem influência, o material, a geometria da peça, a máquina, a fixação, mas a ferramenta é o principal que vai nos dar o norte de quais parâmetros nós vamos utilizar. Então, pessoal, vou fazer um exemplo aqui, ó. Supondo que a gente vai usinar um aço e que a gente vai usar essa ferramenta aqui. Aí, quais são os parâmetros que nós vamos utilizar? A gente vai dar uma corrida lá no nosso catálogo. E a pergunta é, quanto que a gente pode remover em cada passe? Então, vamos lá. Vamos ver quanto que a gente pode remover em cada passe. Vamos consultar o nosso catálogo. Aí, olhando o catálogo, pessoal, aqui está a ferramenta que a gente falou lá, né? No nosso exemplo que eu dei, ó. TNMG 160404 LP com essa cobertura aqui, MC6015. Então, no catálogo, é essa ferramenta aqui que nós vamos trabalhar, ó, com essa pastilha triângulo aqui, ó. Olhando no catálogo, pegando a cobertura, né, 6015, né, que é a cobertura que a gente comentou, a gente vai lá numa outra página do catálogo e vai encontrar aqui, ó, essa é a ferramenta com geometria LP, classe MC6015, e a gente vai ter aqui, ó, todas as informações que nós vamos aplicar no nosso programa. Então, a gente já sabe qual é a velocidade de corte que a gente vai programar, a gente já sabe qual é o avanço que a gente vai programar no nosso programa e quanto que a gente pode remover em cada passe. E é assim, pessoal, que a gente determina o quanto que nós vamos utilizar nos nossos programas. Aí eu vou perguntar para vocês, professor, mas a gente vai conhecer todas as ferramentas possíveis para a gente saber isso? Não, pessoal. Lá na nossa empresa, conforme a nossa empresa compra um tipo de ferramenta, o fabricante já manda esses dados para nós. Então, quando a gente sabe que a gente vai usar aquela ferramenta, a gente já vai ter essas informações da velocidade de corte, da quanto nós podemos avançar com a nossa ferramenta e qual a profundidade de corte, quanto a gente pode remover em cada passo, né? Então, a gente não precisa manjar tudo de tudo. Cada ferramenta tem o seu parâmetro. E quando a gente compra essa ferramenta, o fabricante já nos manda essa informação. Então, eu quero mostrar um exemplo para vocês agora, né? Outra coisa, né, que eu falei para vocês, em todos os programas eu falo assim, ó, deixa um sobremetal no desbaste de tanto, ou 1 milímetro no diâmetro, ou 0,5 do diâmetro. Aí você me pergunta, professor, como que você determina, né, esse sobremetal? E aí, pessoal, também a gente vai levar em consideração todas aquelas coisas que a gente tinha falado anteriormente, o tipo de material, a geometria da peça, a tolerância, o acabamento, a qualidade da máquina, qual é o tipo de ferramenta, tudo isso vai influenciar no quanto de sobremetal a gente tem que deixar entre o desbaste desse materialzão aqui e o acabamento. Só que agora, pessoal, eu não quero que vocês se preocupem com isso. Eu sempre vou entregar para vocês o quanto de sobremetal a gente deve deixar.
Até porque é a nossa experiência do dia a dia, trabalhando com essas peças, que vai nos ajudar a elaborar um censo para determinar quanto de sobremetal a gente deve deixar. Não tem no caso do sobremetal, não vai ter um catálogo dizendo quanto nós devemos deixar de sobremetal. Por quê? Porque depende de muitos fatores, né? Então, a gente vai ter que usar a nossa experiência. Nesse momento, eu vou sempre falar para vocês quanto de sobremetal a gente deve deixar. Então, olhando lá naquele catálogo, né, a gente viu que a gente poderia ter uma profundidade de corte de 0,2 a 1 milímetro de profundidade de corte. E no torneamento, pessoal, tem uma coisa interessante. O que significa a profundidade de corte no torneamento? E eu vou aumentar esse zoom aqui para mostrar para vocês. No torneamento, pessoal, a profundidade de corte é o quanto de material que a nossa ferramenta vai remover quando ela estiver em contato com a nossa peça. Então, se a gente observar aqui, ó, nessa região, o contato da nossa ferramenta com a nossa peça deve ser de 0,75. Isso eu estabeleci de acordo com o catálogo, né? O catálogo falou que tem que ser entre 0,2 e 1. Então, qualquer valor dentro desse limite aqui está dentro do que o fabricante testou com essa ferramenta e viu que é bom, né? Então, o fabricante testou e falou, ó, se você trabalhar nessa margem aqui, você vai ter um bom resultado. E aí eu defini, então, que a gente vai tirar com profundidade de corte 0,75. E a profundidade de corte, então, é o quanto que a ferramenta está tirando de material em contato com a peça. Agora, olha que interessante, pessoal. Por ser uma peça de torno de revolução, se nós tivermos uma profundidade de corte de 0,75, significa que a nossa ferramenta está tirando aqui desse lado 0,75 milímetros. Agora, se ela está tirando 0,75 aqui, significa que nós estamos tirando 1,5 milímetros no diâmetro da nossa peça. Então, para a gente respeitar o nosso catálogo lá e tirar dentro do que ele pede, que é 0,75, né, de profundidade de corte, a gente vai ter, então, uma remoção por diâmetro, né, no diâmetro, por passe de 1,5 milímetros. 0,75 aqui, 0,75 aqui em cada passe. Então, olhando o catálogo, a gente definiu, né? Deixa eu voltar aqui. Olhando o catálogo, a gente definiu que nós vamos tirar 1,5 milímetro no nosso diâmetro. Aí você vai falar, professor, mas aqui está falando que tem que ser até 1 milímetro. Mas o catálogo está nos mostrando profundidade de corte, ou seja, o contato da ferramenta com a peça. Então, o contato da ferramenta com a peça pode ser no máximo 1 milímetro. Se eu escolher 1 milímetro aqui de profundidade de corte, nós iremos retirar 2 no diâmetro. Perfeito, a gente está de acordo com o catálogo, porque o catálogo ele não fala o quanto que a gente tem que tirar no diâmetro, ele fala só do contato da ferramenta com a peça, tem que ser no máximo 1 milímetro, e se for 1 milímetro, a gente vai estar tirando 2 no diâmetro, mas nós escolhemos 0,75, então nós vamos tirar 1,5 no diâmetro. E é assim que a gente determina, então, o quanto que a gente vai tirar em cada passe da nossa ferramenta, do nosso usinagem. Aí eu pergunto a vocês, nós vimos lá que o catálogo também traz o conceito de velocidade de corte. E aí, pessoal, nos nossos exemplos, a gente não estava utilizando velocidade de corte. A gente estava utilizando rotações por minuto. Eu falava para vocês assim, ó, programem com a rotação de 1000 RPMs. Aí vocês iam lá e colocavam S1000, 1000 RPMs. Só que agora, pessoal, surgiu uma informação que os catálogos nos trazem, que é a informação de velocidade de corte. E o que significa isso? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Vamos lá. Supondo, pessoal, que a gente vai usinar essa peça aqui, né? A gente vai começar a usinar essa peça. Aí eu vou pegar essa figura aqui e vou mudar a imagem dela, para a gente olhar ela de frente. Então, a nossa peça no torno, ela vai fazer uma rotação, né? Para a gente poder cortar ela. Ela começa a girar, e aí a ferramenta começa a encostar nela e começa a cortar o material. E é esse exemplo que está aqui, né? Deixa eu mudar a imagem aqui, ó. Conforme a nossa peça começa a girar, a nossa ferramenta começa a passar aqui e o contato entre a nossa peça e a ferramenta faz com que o material seja cortado, né? E a nossa ferramenta vai se deslocando aqui.
Então, é esse giro da nossa peça que faz a peça ir contra a ferramenta aqui e ser cortada pela ferramenta. Então, colocando essa figura de frente, pessoal, a gente vai ter isso aqui, ó, essa peça girando, né? E a nossa ferramenta entrando em contato com a peça, e conforme ela gira, a nossa ferramenta vai fatiando essa peça, né? Vai arrancando o cavaco dela e vai cortando ela. Agora, pessoal, aqui nós estamos numa geometria circular, né? Agora, se eu pegasse essa peça, cortasse ela aqui, esticasse ela e transformasse essa geometria circular numa geometria reta, a gente teria essa seguinte situação aqui, ó. A nossa ferramenta parada, e conforme a nossa peça está girando, a nossa material ele está correndo aqui, ó, e entrando em contato com a nossa ferramenta. E com isso a gente vai tendo a ferramenta cortando a nossa peça, né? Então esse movimento relativo entre a peça e a nossa ferramenta faz com que haja o corte da nossa peça, né? Então a peça vai correndo em contato com a ferramenta e a ferramenta vai cortando a peça. Então é o que está acontecendo aqui, ó. Essa peça está girando e aí essa região entra em contato com a nossa peça e vai sendo cortada. E aí, pessoal, que entra então um conceito importante que eu quero mostrar para vocês. Bom, se eu sei que essa região aqui está girando e ela vai entrando em contato com a nossa ferramenta e vai cortando, para a gente determinar com qual velocidade está ocorrendo esse corte aqui, a gente precisa conhecer qual é a distância dessa perímetro desse círculo aqui em cada volta, né? Que a ferramenta dá. Então, que a nossa peça dá. Se a nossa peça der uma volta, então percorreu-se um determinado valor, uma determinada distância aqui nesse contorno, né? Que entrou em contato com a nossa ferramenta. E isso, pessoal, a gente chama de perímetro, né? Então, para a gente saber em cada volta o quanto que foi cortado aqui da nossa peça, a gente precisa calcular esse perímetro da nossa peça circular. Como que a gente calcula isso? O perímetro de um círculo, né, porque a gente tem uma geometria circular aqui, é π vezes o diâmetro desse círculo. Então, se eu conheço o diâmetro da nossa peça, eu consigo calcular o perímetro dela. E se eu consigo calcular o perímetro, eu sei que a cada volta, a nossa ferramenta ela está cortando determinada distância, né, ou determinado comprimento da nossa peça. Aí entra aquele mesmo conceito aqui, ó. Se eu pegar esse perímetro, calculei esse perímetro aqui e vi que ele tem um comprimento de 200 milímetros. Por exemplo, né, pessoal? Usei aquela formulinha do π vezes d e encontrei um comprimento desse perímetro aqui de 200 milímetros. É a mesma coisa que eu tivesse uma peça reta com um comprimento de 200 milímetros e a cada volta do nosso torno, uma peça dessa fosse cortada pela nossa ferramenta. Uma peça quadrada de 200 milímetros sendo cortada pela nossa ferramenta a cada volta, né? Esse do exemplo que eu dei, né? Um exemplo em que eu calculei esse perímetro aqui e ele tem um comprimento de 200 milímetros. Então, pessoal, perímetro de um círculo, π vezes o diâmetro do círculo. E aí, nós vamos entrar num seguinte exemplo, então. Como eu consigo calcular a velocidade do meu corte? Bom, primeiro, eu preciso conhecer o meu perímetro, eu preciso conhecer a distância que eu estou cortando, ou o comprimento que eu estou cortando em cada volta, e eu preciso conhecer quantas voltas eu estou dando por minuto com essa peça. Se eu sei a distância percorrida por uma volta, ou o comprimento dessa peça aqui em uma volta, e sei quantas voltas ela está dando por minuto, eu consigo descobrir qual é a distância que eu estou cortando a cada minuto. Pessoal, o conceito de velocidade é distância percorrida a cada minuto. Se a gente observar 80 km por hora, a gente tem 80 quilômetros, que é uma medida de distância, dividido por hora. Ou seja, quantos quilômetros a gente percorre em uma hora? Né? Então, quilômetros por hora. Determinada distância percorrida em algum tempo. Nesse caso, hora, né? E aqui a gente vai ter, então, a hora que a gente conhecer a distância de uma volta aqui, e a gente ter a quantidade de voltas que a gente dá em um minuto, a gente vai ter determinada distância percorrida pela nossa ferramenta,
em 1 minuto. E é isso que nós vamos fazer agora. Olha, eu coloquei um exemplo aqui, né, na qual, supondo que a nossa máquina está girando com uma rotação de 100 RPMs. Então, essa peça aqui, ela está dando 100 voltas em 1 minuto. 100 voltas por minuto, essa peça está dando. Beleza, é uma informação. Segunda informação, supondo que essa peça aqui, ela tem agora, antes de ser usinada, 40 milímetros de diâmetro, né? Então, eu sei que eu tenho uma peça de 40 milímetros de diâmetro que está girando 100 voltas por minuto. Com isso, pessoal, a gente consegue calcular a velocidade de corte. Como que eu vou calcular a velocidade de corte? Eu preciso conhecer o perímetro da minha peça e multiplicar o meu perímetro pela quantidade de voltas que essa peça está dando por minuto. Como que eu calculo o perímetro, professor? Π vezes o D. E o RPM é a quantidade de voltas que ela está dando por minuto. Veja que aqui a gente já deu essas duas informações. Então, a gente vai ter a nossa velocidade de corte dada por π vezes d, que é o perímetro, vezes n, que é as rotações por minuto, ou seja, o RPM. E aqui, pessoal, a gente tem todas essas informações, ó. Nós temos qual que é o diâmetro da nossa peça. O exemplo está dando aqui, ó, uma peça de 40 milímetros. Qual que é a rotação? Quantas voltas por minuto essa peça está dando? O nosso exemplo deu aqui, ó, 100 RPMs. Então, vou pegar na calculadora. Π vezes 40 vezes 100, nós vamos encontrar a nossa velocidade de corte, ou seja, qual é a velocidade que essa peça está se deslocando aqui nesse giro para entrar em contato com a nossa ferramenta no corte. É a velocidade que ela está se deslocando para encontrar a ferramenta no corte. Velocidade de corte. E aí nós calculamos, então, uma velocidade de 12.556 milímetros a cada minuto. Então aqui, ó, se a gente for medir todo o comprimento de 100 voltas aqui em 1 minuto, a gente vai ter a distância de 12.566 milímetros, é o comprimento de 100 voltas aqui dessa peça a cada minuto, porque ela está girando 100 voltas por minuto, não é mesmo? Agora, pessoal, a gente encontrou a velocidade de corte aqui. Vamos dar uma olhadinha lá no catálogo? E a gente vai ver que o catálogo, ele nos recomenda a velocidade de corte para a gente usar na nossa ferramenta em metros por minuto. E a gente acabou de encontrar aqui, ó, um valor em milímetros por minuto. Então, a gente não pode usar esse valor de milímetros por minuto para poder consultar a nossa tabela. Já que a tabela é nos dada em metros por minuto, a gente vai ter que converter a nossa unidade. Como que eu converto de milímetros para metro? Simplesmente divido por 1000. Então, se eu pegar esse cálculo que a gente fez e dividir por 1000, a gente vai encontrar o valor da velocidade de corte nessas condições aqui em metros por minuto. Aí a gente volta lá na nossa tabela e compara. Olha, a nossa tabela pede para a gente usar essa ferramenta com uma velocidade de corte de 250 a 425. E olha que nessa condição, qual que é a nossa velocidade de corte? 12,56. Ou seja, a gente está com uma velocidade de corte muito baixa aqui, pessoal, baixíssima. Então, significa que, para utilizar essa ferramenta que a gente viu agora aqui no catálogo, a gente não pode utilizar uma rotação de 100 RPMs no nosso programa, porque 100 RPMs vai dar uma velocidade de corte muito baixa, né? Usinando uma peça de diâmetro de 40, né? Agora eu vou fazer um outro exemplo com vocês. Ah, outra coisa rápida, né? A gente viu, então, que aquela fórmula inicial que eu tinha passado, π vezes o diâmetro vezes a rotação, vai nos entregar a unidade em milímetros por minuto, e as tabelas não trazem milímetros por minuto. Então, a gente vai definir uma nova fórmula aqui. π vezes d, diâmetro, vezes o n, que é a rotação, dividido por 1000. Então, essa será a fórmula da velocidade de corte. E aí a gente já vai ter um resultado em metros por minuto. Beleza. Agora eu vou fazer um outro exemplo, pessoal. Usando, então, uma condição dos mesmos 100 RPMs, que a gente já viu que é uma rotação baixa para aquele tipo de ferramenta, né? Só que agora, usinando uma peça com diâmetro de 30 milímetros, usinando uma peça com diâmetro menor. Vamos ver qual será o valor da nossa velocidade de corte? Adotei a mesma rotação, só que agora estou usinando uma peça com diâmetro menor aqui, diâmetro de 30 milímetros. Vamos ver quanto vai dar esse cálculo.
eu vou pegar a fórmula da velocidade de corte, vou substituir o diâmetro pelo diâmetro da peça e vou substituir o N pela rotação que nos foi sugerida aqui, 100 RPMs. Fazendo esse cálculo, pessoal, a gente vai encontrar uma velocidade de corte de 9,24 metros por minuto. Ou seja, comparando com a usinagem anterior, que era uma usinagem de 40, com uma peça de 40 milímetros, que tinha dado 12,56, a gente viu que agora a gente encontrou uma velocidade de corte menor ainda. Então, a gente pode concluir, pessoal, que a velocidade de corte, ela depende do diâmetro da peça também, né? Quanto maior o diâmetro, maior será a velocidade de corte. Então, significa que quando a gente quer manter uma velocidade de corte constante, conforme vai diminuindo o diâmetro da peça, a gente precisa aumentar a rotação da nossa peça. Ficou um pouco confuso isso, né, pessoal? Olha esse exemplo que eu vou dar aqui para vocês, ó. A gente viu que usando uma rotação de 100 RPMs, por exemplo, se nós usinarmos uma peça de 40 milímetros de diâmetro, a gente vai ter essa velocidade de corte. Se a gente usar o mesmo 100 RPMs e usinar uma peça de 30 milímetros de diâmetro, a gente vai ter essa velocidade de corte. Significa que conforme eu vou diminuindo o diâmetro da nossa peça, a gente vai diminuindo a velocidade de corte, se nós nos mantivermos com a mesma rotação. Então, para a gente poder manter o nosso corte com a mesma velocidade de corte, por exemplo, se eu quiser usinar uma peça de diâmetro 30 com essa velocidade de corte aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a minha rotação. E é isso que eu vou fazer com vocês agora. Então, eu quero descobrir o seguinte: qual é a rotação que eu tenho que colocar na minha máquina para eu usinar ela uma peça com diâmetro de 30 com essa velocidade de corte aqui. Então, a gente vai pegar essa equação e vai manipular ela de forma a isolarmos o N, né? Então, eu conheço a velocidade de corte, qual que é? 12,56, porque é essa velocidade de corte que eu quero nesse exemplo agora. Então, eu vou manipular essa equação. Esse 1000 está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então, eu vou ter VC vezes 1000, está aqui, VC vezes 1000. O π está aqui em cima, ele vai para lá dividindo. O D está aqui para cima, ele vai passar para lá dividindo. Então, eu vou ter π vezes D embaixo agora. E aí, a gente vai isolar o N, que é a rotação que a gente quer encontrar. Então, vamos lá. Nesse exemplo, onde eu vou usinar uma peça de diâmetro de 30 e quero ter a mesma velocidade de corte aqui que eu tinha quando a peça tinha diâmetro de 40. Qual vai ser a nova rotação? Se eu usar a rotação de 100, igual aqui nas duas, a nossa velocidade de corte vai cair. Agora, se eu quiser usar a mesma velocidade de corte aqui, eu vou ter que aumentar a minha rotação. Para quanto? Esse cálculo vai nos informar. E aí, pessoal, só substituindo aqui, ó, eu quero manter a mesma velocidade de corte do diâmetro de 40, 12,56. Então, no lugar do VC, 12,56. 1000 π vezes D. Só que agora eu quero usinar uma peça com diâmetro de 30. E aí, pessoal, a gente vai encontrar um RPM de 134. Significa, então, pessoal, que quando a gente quiser manter uma velocidade de corte, conforme vai diminuindo o diâmetro da nossa peça, a gente precisa aumentar a nossa rotação. Então, se eu pegar uma peça com diâmetro de 30 e colocar ela numa rotação de 134 RPMs, eu também vou ter uma velocidade de corte de 12,56, né? Agora, com uma peça de diâmetro de 40, eu posso colocar uma rotação de 100 e eu já vou atingir essa velocidade de corte aqui. Então, pessoal, o que acontece? Tudo isso que eu estou falando para vocês, essas fórmulas, essas coisas, a gente não vai usar no nosso curso. É só para mostrar para vocês que, conforme muda o diâmetro da nossa peça, se a gente quiser manter uma velocidade de corte constante, a gente vai ter que mudar a rotação da nossa peça. A gente vai ter que mudar a velocidade da nossa rotação. Só, pessoal, que as máquinas CNC, elas fazem esse cálculo para aumentar ou diminuir a rotação da nossa peça automaticamente. Basta nós informarmos no nosso programa qual é a velocidade de corte constante que a gente quer. Então, eu posso colocar na minha máquina assim, ó, eu quero uma velocidade de corte constante de 100 metros por minuto. Aí a nossa máquina vai fazer o cálculo para saber qual é o diâmetro da nossa peça e com qual rotação ela deve girar. E aí ela vai fazer a usinagem desse jeito, né?
Então, a gente estava utilizando nos nossos programas o comando G97 seguido do S2000. O que o programa G97, o que a função G97 diz? Eu tinha falado isso para vocês. O G97, ele significa que o nosso programa vai trabalhar com uma rotação fixa de, nesse caso aqui, né, S2000, de 2000 RPMs. Significa que, independente do diâmetro da nossa peça, o nosso torno ele vai sempre girar na velocidade de 2000 RPMs, 2000 rotações por minuto. Essa é uma função que a gente tem. Agora, nós vimos, pessoal, que os fabricantes de ferramenta, eles não informam uma rotação fixa para nós. Eles informam uma velocidade de corte que deve ser adotada naquela ferramenta. Então, para isso, existe o comando G96, que nós vamos falar no nosso programa assim, ó. Vou trabalhar com velocidade de corte constante. Qual o valor da nossa velocidade de corte constante? Aí, nesse exemplo aqui, a gente vai colocar uma velocidade de corte constante de 200 metros por minuto. Então, se eu quero trabalhar com uma velocidade de corte constante, a gente já viu que conforme vai diminuindo o diâmetro da nossa peça, a gente vai ter que aumentar a nossa rotação. E quem vai fazer isso? A nossa máquina vai fazer isso automaticamente. Então, a gente tinha uma condição do G97, onde nós vamos ter uma rotação fixa de 2000 RPMs, e a gente tem uma condição no G96, onde a nossa rotação ela vai mudar conforme a peça vai diminuindo. A nossa máquina vai mudar automaticamente a nossa rotação. Basta que a gente informe para ela G96 e qual é a velocidade de corte que a gente deseja utilizar. E aí, quem vai nos dar essa dica? É o catálogo da nossa ferramenta, né? O nosso catálogo está falando aqui, ó, trabalhe com a velocidade de corte entre 250 e 425. Então, nós vamos chegar lá no nosso programa e vamos digitar o seguinte. Nós vamos digitar G96 e vamos colocar aqui uma velocidade de corte de 300, porque é uma velocidade de corte que está entre, né, o 250 e o 425, que o catálogo tinha nos pedido. Então, a hora que a gente digitar isso na nossa máquina, a nossa máquina vai fazer o cálculo de qual rotação ela precisa ligar o eixo automaticamente. E aí, eu quero mostrar um vídeo para vocês agora, para encerrar a aula, mostrando isso. A nossa máquina fazendo o cálculo e aumentando a nossa rotação automaticamente, conforme a peça vai diminuindo de diâmetro. Olhem esse vídeo aqui, pessoal. A gente vai ver que a máquina, ela começa com uma rotação, quando ela vai usinar esse primeiro diâmetro aqui. Conforme ela vai usinando mais para dentro, ou seja, vai dando sucessivos passes e a ferramenta vai diminuindo o diâmetro da nossa peça, automaticamente a nossa máquina vai aumentando a rotação de giro da nossa peça. E por que a nossa máquina está fazendo isso? Porque ela está buscando compensar a diminuição do diâmetro para manter uma velocidade de corte constante. E a gente viu nos cálculos lá que quanto menor o diâmetro, mais RPMs a gente tem que ter para manter a mesma velocidade de corte. Então, observe esse vídeo, pessoal. Ela vai dar um primeiro passe numa rotação. Quando ela for diminuindo o diâmetro, ela vai aumentando a rotação da peça. Dá uma olhada. Da rotação aumentando. Diminuiu a rotação para fazer aqui em cima. Aumentando a rotação de novo. Agora ela vai fazer essa esfera na qual ela sai de um diâmetro pequeno e vai para um diâmetro grande.
Aí a gente vai ver que ela vai mudando essa rotação conforme a ferramenta vai percorrendo esses diâmetros diferentes aqui, né? Porque agora a gente está numa esfera. Sai de um diâmetro pequeno e vai para um diâmetro grande, depois volta para um diâmetro pequeno. E era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Então, quando eu mando aqui para vocês, né, aquelas informações, olha, trabalha com tal rotação ou com tal velocidade de corte, olha, a nossa profundidade de corte é tal, ou seja, a gente só pode remover tanto a cada passe. Olha, a nossa ferramenta, o avanço deve ser esse, né? E aí a gente vai vir aqui, vai programar o S, dependendo da nossa informação, o F, dependendo da nossa informação, e a gente vai definir as coordenadas de desbaste, dependendo do quanto a gente pode remover, né, cada passe. Todas essas informações, pessoal, vêm definidas pelo fabricante da nossa ferramenta, que fez diversos estudos para definir em quais condições a nossa ferramenta se comporta melhor, né? E aí, através dos catálogos, eles informam para a gente qual a velocidade de corte, qual é o avanço e qual é a profundidade que a gente pode utilizar naquela ferramenta. E é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Não vou pegar pesado com o negócio de cálculo, nada. Eu só queria mostrar para vocês que essas informações que eu passo para vocês seguirem na programação são definidas pelos fabricantes das ferramentas. Próxima aula, eu vou mostrar para vocês o início dos conceitos de fresamento, é um outro tipo de usinagem. A gente não vai mais trabalhar com torno, agora nós vamos trabalhar com fresas, outro tipo de máquina. Muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um abraço, turma, até mais!